Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, último programa do ano de 2025. Completamos mais um ano nas nossas edições aqui do programa Globalizando. Sou o professor Mário Tito Almeida, prazer saber que você está com a gente neste sábado, que também é o último sábado do ano de 2025. Saber que você sempre liga na gente aqui para saber temas internacionais, interfaces com a Amazônia, ficar por dentro do que acontece no mundo e como a gente de alguma forma interpreta esses acontecimentos à luz de relações internacionais, o curso que mais cresce aqui na Universidade da Amazônia. Prazer saber que você está com a gente. Quero logo apresentar nossa equipe de locutores do programa de hoje, na verdade, locutoras, a começar com Eduarda Cavalcante. Bom dia, Eduarda. Bom dia, professor. É um prazer estar aqui. E eu gostaria de mandar um abraço para Vitor Carvalho, do Threads. É isso mesmo. Eu também estou aqui com Vitória Santos. Bom dia, Vivi. Bom dia, professor. É um prazer enorme estar aqui e eu gostaria de mandar um abraço para Sabrina Valente no Twitter. Muito bem. Quem está com a gente também completando o nosso time de locutoras é a acadêmica do 7º semestre, Nina Fernandes. Bom dia, Nina. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte. Aproveitar, vou mandar um abraço para nossa seguidora no Instagram, Carolina Vilhena. Muito bem. Olha, este é o programa, como eu falei, do curso de Relações Internacionais. Você pode sempre ficar por dentro das nossas redes sociais. O programa de hoje não poderia ser diferente, né? A gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu no mundo, mas também do que aconteceu aqui no curso de Relações Internacionais através do programa Globalizando. Muita coisa aconteceu e eu tenho o prazer de receber dois acadêmicos, aliás, uma acadêmica e também um internacionalista formado pelo UNAMA para falar sobre isso, a começar pela acadêmica agora do 5º semestre, Maria Luísa Garcia. Ela é acadêmica, então, como eu falei, de Relações Internacionais da UNAMA, é líder da equipe do Globalizando News e atualmente é monitora de apoio à coordenação do curso de Relações Internacionais. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, equipe aqui do estúdio, bom dia, ouvintes. É muito bom falar sobre o que aconteceu no Globalizando em 2025. E foi muita coisa, né, Malu? Muita coisa pra gente conversar, que os nossos ouvintes acompanharam a gente, né? Com certeza. E já tem mais coisa preparada para 2026. É isso mesmo. E também quem tá com a gente é Eduardo Oliveira, ele é internacionalista, mestre em desenvolvimento socioambiental pelo programa de pós-graduação em gestão de conhecimento para o desenvolvimento socioambiental da UNAMA, bacharel em relações internacionais pela UNAMA, membro da Comissão de Relações Internacionais na OAB Seção Pará e atualmente é coordenador executivo do Núcleo de Produção Científica em Relações Internacionais e também do programa Globalizando. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, a equipe está aqui no estúdio para a gente fazer esse programa de excelência, o último programa do ano. Bom dia também você que está nos acompanhando aqui há tantos anos para receber o melhor das relações internacionais da UNAMA. Aliás, Eduardo, fazer retrospectiva significa também não só olhar para trás, mas para entender agora no presente o que isso significou para essa nossa vida contemporânea, né? Exatamente. O programa Globalizando, ele tem a intenção clara de fazer com que a ciência seja descomplicada e a gente consiga traçar cenários para o futuro, para o ano de 2026. Muito bem, então é isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E olha só, você sabe que ao longo desses quase 13 anos do programa Globalizando, a gente conversa sobre temas muito importantes, mas também faz uma viagem musical sensacional. É a nossa playlist. Eduarda, eu queria saber qual é a playlist de hoje e qual é o primeiro passo que nós vamos dar nessa playlist. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que mais tiveram fatos importantes e músicas de sucesso tocadas em 2025. A música congolesa tem um enorme impacto cultural. Estilos como a rumba congolesa, reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade, influenciaram diversos gêneros musicais africanos e latino-americanos. E a primeira música do programa da República Democrática do Congo que ouviremos será Afzana, de Fally Ipupa. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito bem, que viagem musical maravilhosa. Começamos na África, não é isso, Eduarda? Exatamente, professor. Em 2025, a República Democrática do Congo passou por um dos conflitos mais graves do continente africano, envolvendo diversos grupos armados e a interferência de países vizinhos. Globalizando. Fique por dentro. 2025 foi marcado por tensões geopolíticas, pelas tarifas adotadas pelo governo Donald Trump, pela fragmentação da ordem econômica global e pela centralidade da agenda ambiental. Com a COP30, projetando o Brasil no debate climático global, esses foram alguns dos principais temas abordados pelo programa Globalizando em 2025, que traduziu os desafios globais em conhecimento público e acessível.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estou com Maria Luísa Garcia, acadêmica de Relações Internacionais da UNAM, Eduardo Oliveira, mestre no PPGC da UNAM, internacionalista. Uma pergunta para você, Malu, que eu acho interessante nós começarmos a conversar, da Gabriela Nunes no Instagram. De que forma o Globalizando trouxe debate sobre o comércio internacional, sobre desigualdades econômicas e sobre o poder global em 2025? Então, já começando agradecendo a Gabriela pela pergunta muito boa. E eu acho que assim, o maior diferencial do Globalizando é ter essa extensão de pautas muito importantes para a Amazônia, para o Brasil e para o sistema internacional. Então, acho que o programa ele discutiu vários temas, tanto o impacto das tarifas adotadas pelo Trump, a fragmentação da ordem econômica internacional, disputas por hegemonia no sistema global. Então, eu acho que o programa ele acaba trazendo essas temáticas muito mais do que uma forma expositiva, mas a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva também. É isso, Eduardo. Eu acho que a Malu toca num assunto interessante. A gente apresenta temas importantes do mundo, mas não apenas como descrição. A gente também vai fazendo as análises porque o nosso ouvinte precisa entender muito mais do que a própria descrição, né? Exatamente. O Globalizando, além de ser um projeto de extensão, ele é uma fonte de jornalismo acadêmico, né? Então, a gente usa as expertises dos entrevistados e dos internacionalistas para discutir sobre essas temáticas. E assim, o ano de 2025, ele foi cheio de eventos importantes. Sim. E eu destaco que o Globalizando fez uma cobertura desses eventos, buscando, tendo em vista que são temáticas bastante polêmicas, sim, inclusive, sim, né? Então ele fez de maneira muito competente e ética, o que é mais importante na comunicação, e acabou democratizando essas informações técnicas para a comunidade em geral. E o ano de 2025, Malu, ele foi cheio de acontecimentos nesse campo do comércio internacional. Você falou do tarifaço do Trump, mas também houve uma tendência a um protecionismo, uma crise ao multilateralismo, né? Sim, com certeza. Já puxando para o nosso curso, foi o tema da nossa Ciono, né? A gente teve lives sobre programas, as próprias notícias que saem no News, que é o programa que eu faço parte. Sim. Então, acho que é muito, muito importante mesmo. Essas temáticas, Eduardo, acabam sendo uma grande pesquisa que leva à extensão, porque a gente discute isso na sala de aula, né? Exatamente. A extensão é uma proposta metodológica também. Então, quando a gente percebe que um curso como o de Relações Internacionais faz com que os acadêmicos tenham acesso a esse tipo de conteúdo para além da sala de aula, é um reforço de todo o conhecimento teórico que o internacionalista precisa ter à mão para fazer as suas análises. Muito bem, você está no programa Globalizando, um programa especial de final de ano. Estamos fazendo uma retrospectiva do que aconteceu no mundo e também de como nós apresentamos esses temas aqui no programa Globalizando. Falei da viagem musical, primeira viagem musical nós chegamos até a República Democrática do Congo. Nina Fernandes, para onde nós vamos agora? Como o professor acabou de pontuar, a playlist já passou pelo Congo e agora a gente vai passar pela França, onde em 2025 ela manteve uma parceria estratégica em diversas áreas com o Brasil. Os dois países eles cooperaram em educação, ciências, tecnologia e meio ambiente. Para representar a França, ouviremos o grupo Desireless com Qui Sommes Nous. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que já começa passando pela França com música de qualidade, né, Nina? Exatamente, professor. A gente acabou de escutar o grupo Desireless com Qui Sommes Nous. A França, ela dá destaque para os projetos na Amazônia e na Guiana Francesa, que defende o território e promove intercâmbios, fortalecendo as relações diplomáticas e o desenvolvimento mútuo. Globalizando Entrevista. Estamos com Eduardo Oliveira, internacionalista formado pela UNAM, e Maria Luísa Garcia, acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais. Hoje nós estamos falando sobre retrospectiva daqueles temas mais importantes do ano de 2025 e como você os acompanhou aqui no programa Globalizando. Começo com você, Eduardo. O Danilo Pereira no Twitter, obrigado, viu, Danilo? De que maneira o Globalizando abordou questões como guerra, tensões regionais, segurança global ao longo do ano de 2025? Bom, obrigado,
obrigado, Danilo, pela tua pergunta. E assim, como eu falei anteriormente, 2025 foi um ano de continuidade de diversos conflitos que estão ativos, né, ao redor do mundo, em quase todos os continentes. Também foi um ano de muitos acordos de paz fracassados, né, que já nasceram mortos por diversas questões. Então, Globalizando procurou narrar a grande quantidade de informações que por muitas das vezes estavam misturadas de maneira sucinta, identificando a raiz das guerras, os atores envolvidos, os interesses por trás e quem estava por trás definitivamente e quem tinha capacidade prática de resolução. Eu acho que esse é um ponto importante. Uma questão também, rapidamente falando, é uma grande discussão nos conflitos da contemporaneidade, isso o Globalizando trouxe muito, foi a sua legitimidade. Até que ponto essa perpetração de conflito era legítima, né, perante a ética que paira o sistema internacional. E o Globalizando não fez juízo de valor quanto a isso, né? Nós trouxemos os lados de maneira bastante éticas da comunicação, a gente democratizou e ampliou esse debate, tendo em vista que a nossa Rádio Nama tem propósitos educativos. É interessante, Malu, sobre essa questão da segurança, a guerra, eu tô lembrando aqui, primeiro, duas grandes que ainda continuam de maneira mais escondida, porque não se fala mais, o de lá, efetivamente, da faixa de Gaza, do Congo, com Ruanda, que não se fala muito mais da Ucrânia, mas são momentos onde a segurança me parece que cedeu lugar à questão dos interesses econômicos da indústria armamentista, né? Com certeza, eu acho que tratar desses eventos, e aí é uma coisa que o Globalizando faz com excelência, é não tratar como eventos isolados, mas como fenômenos que eles estão inseridos nas disputas geopolíticas mais amplas. Eu acho que o programa da República Democrática do Congo e Ruanda foi um dos meus favoritos, eu participei, o nosso convidado era incrível, e eu acho que o programa justamente faz isso, ele sempre destaca os impactos, além da geopolítica, da economia, mas também os impactos sobre a população civil, até mesmo sobre os fluxos migratórios que acontecem e sobre a segurança internacional. E, Eduardo, é isso que a Malu fala, me interessa bastante para nós que somos produtores de conhecimento, né? A gente tenta entender a coisa nos vários vieses, não só a partir de um interesse, tentando ver a multidiversidade de causas, né? Exatamente, nenhum fenômeno é unicausal. Isso. Na verdade, a gente precisa entender que as raízes profundas dos eventos, dos fenômenos, elas são analisadas por diferentes perspectivas para além também de relações internacionais. Sem dúvida. E é por isso que a gente não limita que os entrevistados sejam da nossa área. Exato. Na verdade, essa perspectiva de fora também engrandece muito a discussão para o público em geral. Isso mexe, né, Malu, com o próprio roteiro, né? Porque a gente vai buscando pesquisar também fontes que não são de relações internacionais, né? Com certeza, eu acho que a gente acaba contextualizando as coisas de uma forma um pouco mais profunda e também humanizada, vai além, como o senhor mesmo fala, vai além do ôntico, né? Exatamente. Olha só, estou aqui com Maria Luísa Garcia e também Eduardo Oliveira, aqui no programa Globalizando. Nós já viajamos pelo Congo, passamos na França e a Eduarda Cavalcante vai dizer para onde nós vamos agora. Isso mesmo, professor. Agora nós vamos para o Japão. No final de 2025, o Japão testemunhou uma escalada de tensões com a China devido a declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, referente à disputa por Taiwan. Para representar o Japão, ouviremos Koda com Fighting Gold. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música sensacional que faz parte aqui do nosso último programa do ano de 2025 aqui na Rádio Nama. Música sensacional, Eduarda. Isso mesmo, professor. Nós acabamos de ouvir Fighting Gold, de Koda. Em 2025, o Japão usou seu soft power para fortalecer sua presença global através de eventos e encontros dedicados à cultura japonesa em várias partes do mundo, atraindo milhões de fãs e estimulando intercâmbios culturais. Globalizando Entrevista. Esse último programa do mês, do ano de 2025, inclusive, está trazendo para você reflexões sobre os temas, retrospectiva desses temas do ano e também como o Globalizando enfocou esses temas. Acho muito legal saber que a gente pode olhar para trás e perceber quanto a gente fez de atividade sobre isso. Estou com Maria Luísa Garcia, que é acadêmica do 5º semestre, e o internacionalista Eduardo Oliveira. Começar com você, Eduardo. O Felipe Monteiro, no Twitter, ele pergunta o seguinte: como é que é a atuação das organizações internacionais
como por exemplo a ONU, a OTAN, revelam os limites e as possibilidades na prevenção de guerras e promoção da paz global, ou seja, discutir esse multilateralismo. Bom, Felipe, obrigado pela tua pergunta. E assim, só para contextualizar para você que não é de relações internacionais, a ONU ela foi criada com o intuito de prevenir novos conflitos depois da Segunda Guerra Mundial. Já a OTAN, ela foi criada durante a Guerra Fria e tinha o intuito de frear o avanço da União Soviética na Europa e no mundo. Essa é a contextualização. Varsóvia, né? É exatamente como contraponto tinha o Pacto de Varsóvia. E assim, ambas as organizações elas ainda são atuantes na contemporaneidade. A ONU ela tem as suas falhas porque ainda reproduz uma estrutura que era pensada, que foi formulada num contexto pós-guerra em que a política internacional era dividida entre vencedores e perdedores. Ele repercute essa lógica até hoje, né? E a OTAN, o movimento agora da OTAN é o contrário. A OTAN, alguns países como a Rússia, por exemplo, tentam enfrentar o avanço da OTAN na Europa. Só que assim, especificamente em relação à tua pergunta, nós só conseguiremos resolver a problemática institucional e internacional se nós resolvermos primeiro os problemas de ordem individual. A ganância, a sede por poder em demasia. Então, acho isso fundamental antes de se conseguir resolver esses problemas de organizações. Bem legal, Malu, que o Eduardo falou, a questão dos valores e tal, e eu fico muito feliz em saber que o Globalizando, ele alcançou essa discussão em vários momentos, houve vários programas onde a gente questionou, inclusive, a ausência, quase que a covardia da própria ONU. No caso de Gaza foi muito claro, deixou-se acontecer sem que a ONU pusesse claramente a sua força, né? Com certeza, professor. Eu acho que, complementando um pouco do que o Eduardo falou, essas organizações, elas não deixaram de ser fundamentais, mas elas enfrentam vários limites significativos. Então, a dificuldade delas agirem de forma mais efetiva vem justamente por causa desses interesses divergentes das grandes potências, especialmente o uso recorrente do veto no Conselho de Segurança, a força militar, que a gente falou muito no ano inteiro. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente ressalta essas possibilidades abertas para essas instituições, existem muitas dificuldades reais que ainda vão estar em voga por um tempo. A gente não pode esquecer, Eduardo, que é justamente por causa da OTAN que se criou toda a crise entre Rússia e Ucrânia, porque a Ucrânia querendo entrar na OTAN, a Rússia dizendo você não pode entrar porque senão a OTAN vai ficar na minha fronteira, e isso não está resolvido, inclusive, nesse ano, né? Na verdade, o conflito ele continua, apesar dos esforços do Trump em querer ser o manda-chuva do mundo. O Nobel da Paz. O Nobel da Paz, que eu completamente não entendi. Exatamente. Né? Na verdade, a paz ela não pode ser construída por mentores da guerra. Sim. E é esse o principal entrave que 2026, e isso a gente vai ter um programa específico para conversar no próximo ano, de perspectivas, como isso vai se desenrolar, porque está longe do mandato do Trump acabar. Muito bem, então Eduardo Oliveira e Maria Luísa Garcia conosco nesse programa especial, o último do ano. Estamos fazendo uma retrospectiva dos temas mais importantes no âmbito internacional e como o Globalizando, de alguma forma, discutiu isso aqui no nosso programa todo sábado, 9 da manhã. Globalizando nas ruas. Olha, nós temos informação de qualidade. Como você sabe, o Globalizando sempre coloca um produtor fora dos estúdios para trazer informações que sejam relevantes para as nossas discussões. Eu estou recebendo aqui Isabelle Gouveia, está trazendo mais informações para os nossos ouvintes. Bom dia, Isabelle. Bom dia, professor Tito. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia a você que nos ouve. Estamos aqui na UNAM Alcindo Cancela com a Stephanie, acadêmica do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, que vai compartilhar um pouco da experiência dela ao atuar na COP30, um dos principais eventos internacionais sobre o meio ambiente. Bom dia, Stephanie. Seja muito, muito bem-vinda. Bom dia, Isabelle. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia, Mário Tito e os ouvintes do Globalizando. Para mim é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência como voluntária na COP30, que aconteceu aqui em Belém esse ano. Stephanie, a COP é um espaço central de decisões globais sobre o clima. Como foi para você participar desse evento e de que forma essa vivência contribuiu para a sua formação como uma estudante de Relações Internacionais? Bom, Isabelle, viver isso, eu sempre falo que foi uma oportunidade inesquecível e que nós nunca tínhamos pensado que, como acadêmicos de Relações Internacionais, a gente podia sair da sala de aula e colocar isso em prática. Então, foi uma das experiências mais eletrizantes da minha vida e foi uma experiência que eu aprendi muito e me construiu como internacionalista em formação. Perfeito. Agora, pensando no contexto amazônico,
o que essa experiência na COP te mostrou sobre o papel da Amazônia nas discussões internacionais e a importância de estudantes da região ocuparem esses espaços? Eu acho que a minha experiência na COP30 na Amazônia ampliou muito o meu senso crítico de como a Amazônia é vista lá fora. Então, ter ela como protagonista e nós como protagonistas, os povos tradicionais, as comunidades daqui como protagonista desse grande evento, me fez ver que o mundo ele é muito mais complexo e ele é muito maior e não é restrito apenas aqui ao território. Então, foi uma experiência incrível, surreal e trouxe muitos debates internacionais. Então, lá dentro eu pude conhecer várias visões diferentes, pude lidar com diplomatas, pude lidar com pessoas que lutam diariamente e para ter vozes dentro dessas discussões. Então, como um internacionalista em formação, mostrou assim do porquê eu ter escolhido relações internacionais e que eu tô no caminho certo. Excelente, Stephanie. Nossa, o teu relato mais uma vez mostra que a experiência prática fortalece a formação acadêmica e amplia a participação da Amazônia e dos amazônidas no cenário internacional. Esse foi mais um momento das externas do programa Globalizando, direto da UNAM Alcino Cassella, com a participação da Stephanie, aluna do curso de Relações Internacionais, compartilhando a sua experiência na COP30. Stephanie, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz Ano Novo. De volta pro estúdio, é com você, professor Mário Tito. Muito obrigado, viu, Isabelle, pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Chegamos ao encerramento do primeiro bloco do nosso programa. Passou rápido, tá uma conversa muito interessante. E olha só, Vivi, nós já passamos no Congo, Japão e na França. E agora vamos pra onde? É isso mesmo, professor. Agora vamos pro Mali. O governo da junta militar que lidera o país consolidou seu poder, estendendo seu mandato por mais alguns anos, contrariando as promessas de uma transição democrática para um governo civil. E para representar o Mali, ouviremos 26 Mars, da cantora Faiza. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa playlist voltou pra África, né, Vivi? É isso mesmo, acabamos de ouvir 26 Mars, da cantora Faiza. O Mali também enfrenta uma complexa guerra civil envolvendo o Estado e várias facções jihadistas. Além disso, o país passa por uma crise socioeconômica e bloqueio de combustíveis que afeta até mesmo as atividades escolares. Muito bom nosso programa Globalizando, trazendo essa discussão de qualidade hoje aqui. A gente está terminando o primeiro bloco. Eu queria perguntar para Nina Fernandes, para onde nós vamos viajar no próximo bloco. Professor, eu vou falar, então você, meu caro ouvinte, você fique atento, porque no próximo bloco, a playlist de hoje vai passar pela Itália, pela Colômbia, Coreia do Sul e não poderia faltar o nosso Brasil. É isso mesmo, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, som internacional da Amazônia, programa que está encerrando o ano de 2025. Estamos falando da retrospectiva dos temas mais importantes do ano no âmbito internacional. Quero sempre dizer que nós estamos lembrando esses temas, mas também pensando em como o Globalizando enfocou esses temas ao longo desse ano. Estamos encerrando o ano 12 do programa Globalizando. A partir do próximo ano estaremos no ano 13 do programa Globalizando. E você é muito bem-vindo. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, sabendo que você está com a gente. Estamos falando desse tema, que é a retrospectiva Globalizando 2025. Conosco, conversando no programa de hoje, temos Maria Luísa Garcia. Ela é acadêmica de Relações Internacionais na UNAMA, líder da equipe do Globalizando News e atualmente é monitora de apoio à coordenação do curso de Relações Internacionais. Estamos também recebendo nos estúdios Eduardo Oliveira, mestre em Desenvolvimento Socioambiental pelo PPGC da UNAMA, é bacharel em Relações Internacionais pela nossa universidade, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Pará e atualmente é coordenador executivo do NEPRE e do programa Globalizando. Antes de continuar conversando com os nossos convidados, nós vamos voltar para a nossa viagem musical. Essa viagem é maravilhosa. Agora nós vamos para a Itália, Eduarda Cavalcante. Isso mesmo, professor. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que mais tiveram fatos importantes e músicas de sucesso tocadas em 2025. A Itália se transformou no palco de um dos eventos mais marcantes do ano, o conclave
conclave papal. Após a morte do Papa Francisco, mais de 130 cardeais reuniram-se para eleger o seu sucessor. Para representar a Itália, ouviremos Lasciami Stare, de Måneskin. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Não podia faltar a Itália nesse programa de retrospectiva 2025, não é isso, Eduarda? Isso mesmo, professor. Nós acabamos de ouvir Lasciami Stare, de Måneskin. O conclave histórico elegeu o cardeal Robert Francis Prevost, que adotou o nome Leão XIV e é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, projetando diversidade e modernidade à igreja. Globalizando. Fique por dentro. O Globalizando ele é um programa desenvolvido por acadêmicos do curso de Relações Internacionais, internacionalistas e pesquisadores, dedicado à produção e à divulgação de debates sobre temas internacionais por meio da rádio e de outros meios de comunicação. No ano de 2025, o Globalizando ele realizou programas radiofônicos e lives que abordaram assuntos de destaque nos debates internacionais. Entre as produções, a gente teve a live Soberania Alimentar e COP30, Interfaces Internacionais, que eu recomendo você dar uma olhada caso você tenha perdido, e o programa de rádio Governo Trump. A hegemonia dos Estados Unidos está em crise? Globalizando Entrevista. Estamos conversando com Maria Luísa Garcia e Eduardo Oliveira aqui no programa Globalizando, fazendo uma retrospectiva dos temas que aconteceram neste ano no mundo, mas também como o Globalizando abordou esses temas. O Renato Costa, Malu, no Threads, está nos perguntando o seguinte: como é que o Globalizando contribuiu em 2025 para ampliar o debate sobre COP, agenda climática e responsabilidade ambiental? Obrigada, Renato, pela pergunta. E eu acho que em 2025 o que foi mais falado no Globalizando foi sobre COP. E isso acontece, obviamente, porque a COP aconteceu aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, eu acho que o diferencial e como o Globalizando contribuiu é porque a gente traz especialistas, pesquisadores e também os estudantes para o nosso debate, né? Então, eu acho que conectar a agenda ambiental global às nossas realidades amazônicas é algo muito importante e que acontece direto aqui no programa. O Eduardo, e o Globalizando, ele trata a questão como socioambiental, no sentido de entender as dinâmicas que vão além apenas da fauna e da flora, mas entendendo do ponto de vista sociológico, né? Exatamente. E assim, até por questões ligadas à política, foi identificado um afastamento do cidadão com a natureza. Exato. Porque existe uma lógica que é milenar, que o meio ambiente ele só serve para ser explorado e pronto. Ou como se isso fosse uma pauta só, por exemplo, as comunidades indígenas. E o Globalizando, ele busca a subversão dessa lógica, fazendo com que os programas com essas temáticas, primeiro, fossem pautados durante o ano e que se tornassem de fácil acesso para o público leigo. E assim, essa discussão, ela não acaba com a COP. A COP acabou, ok, tudo bem, mas a gente precisa dar um passo adiante, né? Pensar no pós-COP. E a ideia do socioambientalismo é o que o Globalizando traz, é a noção de que as questões de ordem biológica são importantes, mas elas não são suficientes, porque questões ligadas à sociobioeconomia, as desigualdades entre as comunidades também são pontos super importantes dentro dessa agenda. E eu acho interessante, Malu, que a gente buscou a fala também de muita gente de várias áreas. Nossos alunos estiveram muito ativos na COP30, mostrando que o Globalizando foi esse catalisador dessas discussões, né? Com certeza, eu acho que o programa ele destaca e destacou ao longo desse ano, principalmente como a participação de várias áreas, né, de vários grupos, das populações tradicionais, os territórios vulneráveis, representantes não só dos estados, mas de vários grupos da sociedade de maneira geral, podem ampliar e são importantes para ampliar esse debate. Então, acho que essa abordagem ela vai contribuir para uma compreensão um pouco mais crítica e mais responsável ambientalmente, tanto pela parte dos estados quanto da própria sociedade civil. E o Globalizando não vai parar de discutir isso, né, Eduardo? Exatamente. O Globalizando ele tem uma missão, a partir de agora, de traçar cenários para o socioambientalismo. A gente precisa, através de vários especialistas, buscar maneiras, seja através pela comunicação, pela educação ambiental, que o Globalizando, inclusive, é um ator de educação ambiental, socioambiental, melhor dizendo. A gente precisa ampliar esse debate e mostrar de que essa pauta não
esteve por conta da COP, mas que é uma pauta permanente daqui para frente. Muito bem, Eduardo Oliveira e também Maria Luísa Garcia conosco no programa Globalizando de hoje, de Eduardo para Eduarda. Nós vamos querer saber agora para onde nós vamos viajar. Eduarda Cavalcante. Então, professor, a playlist de hoje já passou pelo Congo, França, Japão, Mali e Itália. E agora nós chegamos à Colômbia. No contexto da COP30, a Colômbia se destaca por um discurso ambiental voltado à proteção da Amazônia, à transição energética e à defesa dos povos indígenas, consolidando-se como um ator relevante na agenda climática latino-americana. E para representar a Colômbia, ouviremos Carlos Vives, com La Gota Fria. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Eu sempre digo que a playlist do Globalizando é diferenciada, faz do Globalizando um programa super diferente. A gente navega pelo mundo da música, não é isso, Eduarda? Isso mesmo, professor. E acabamos de ouvir La Gota Fria de Carlos Vives para representar a Colômbia. No contexto da COP30, o evento amplia a visibilidade internacional da Colômbia e fortalece sua capacidade de influenciar negociações sobre o financiamento climático, cooperação regional e combate ao desmatamento, reforçando assim o seu papel estratégico entre os países amazônicos. Globalizando Entrevista. O programa de hoje totalmente especial, é o último do ano de 2025, foi um ano maravilhoso, tivemos realmente muita coisa ao longo desse ano no âmbito internacional que trouxe o mundo inclusive aqui para Belém, falamos da COP30 e temos pergunta dos nossos ouvintes, essa pergunta vai para Maria Luísa Garcia, vamos acompanhar. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os componentes do programa Globalizando. Esse programa Globalizando está incrível por si só, ainda mais que aborda sobre a pauta de segurança internacional, que me interessa bastante, também tenho certeza que interessa a todos os ouvintes desse programa, haja vista que a pauta de segurança internacional ela acaba por ser cada vez mais necessária, uma vez que ela acaba por ser fragilizada frente às consternações que movem o sistema internacional. Isso se materializa, por exemplo, com o que está acontecendo no leste europeu, com a invasão de drones russos desde meados de setembro, e também, por exemplo, com o aumento de tensões marítimas no continente latino-americano. Então, partindo desse pressuposto, professor, eu gostaria de entender um pouco mais sobre quais são os principais programas que estão relacionados ao eixo de segurança internacional do mundo. Como que eles funcionam, como que são os seus mecanismos coercitivos. E é isso. Muito obrigado pelo espaço concedido e bom programa a todos. Obrigada, Kainan, pela pergunta. E então, eu acho que vários programas ao longo desse ano estão relacionados a esse eixo. Inclusive, vocês, ouvintes, podem conferir e reassistir esses conteúdos em formato de Globecast nas redes do Globalizando. Mas pensando especificamente no eixo de segurança internacional, eu destacaria principalmente programas que discutiram alguns conflitos armados. A gente teve o programa sobre o conflito da República Democrática do Congo e Ruanda, e a gente também teve programa sobre os ataques de Israel ao Irã. Então, eu acho que a gente abordou segurança internacional, a gente também abordou direito internacional em tempos de guerra com a professora Thaís, que também é fundamental para entender sobre a segurança internacional além do campo militar. Eduardo, ouvindo a Malu falar, eu realmente percebo quanto a gente navegou por essa questão, não só porque houve temáticas, mas voltando ao que você falou sobre a questão ambiental, é porque isso faz parte também das nossas discussões. Então, nós enfocamos os temas como nós abordamos isso em sala de aula também. A pauta do Globalizando são todas as pautas. Exato. A gente busca ampliar ao máximo. E eu destaco também, além dos programas que a Malu trouxe, os rumos da política internacional com Donald Trump, né? A necropolítica no mundo, a desvalorização da vida humana nos conflitos contemporâneos, mas além disso, eu considero que o programa sobre questões alimentares na Amazônia e desafios nutricionais também é uma pauta de segurança internacional. Sem dúvida. A gente entende que a segurança não está ligada só às questões bélicas, mas tudo aquilo que foi securitizado, esse é um conceito de RI, e que ameaça a qualidade de vida das pessoas de alguma forma. Então, esse debate também é ampliado para esses temas, né, esses programas. Muito interessante o que nós estamos conversando aqui no programa Globalizando. Eu queria deixar bem claro, então, para você que está nos acompanhando no último programa, de repente você está chegando agora conhecendo o Globalizando, nós somos um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Nós temos 12 anos no ar, no próximo ano vamos completar 13 anos. Isso é muito legal por saber que a gente tem
assim, quase 600 programas sendo levados para você entender que a gente pesquisa em relações internacionais, discute aqui no Globalizando e leva para você compreender quais são os impactos na Amazônia. Esse é um programa que também viaja pelo mundo da música, por isso a Vitória Santos vai dizer para onde nós vamos viajar agora. Agora, professor, nós vamos para a Coreia do Sul, que em 2025 fortaleceu sua posição como um dos principais exemplos de soft power, impulsionado pela difusão global do K-pop, do audiovisual e da indústria de cosméticos. Para representar a Coreia do Sul, ouviremos Dumb Dumb, da banda Red Velvet. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical de retrospectiva, não podia faltar K-pop no programa Globalizando, né, Vitória? É isso mesmo, acabamos de ouvir Dumb Dumb, da banda Red Velvet. Ao longo de 2025, o soft power da Coreia do Sul destacou a conexão entre o Estado, o mercado e as plataformas digitais, o que contribuiu para ampliar a influência e a atração internacional do país. Globalizando Entrevista. Olha, hoje nós estamos conversando com Maria Luísa Garcia e Eduardo Oliveira, falando de temas internacionais, os mais importantes no ano de 2025 e como o Globalizando enfocou essas temáticas ao longo deste ano. O Thiago Silveira, Eduardo, no Twitter, ele pergunta o seguinte: quais discussões climáticas abordadas pelo Globalizando em 2025 ajudaram a formar uma visão mais crítica sobre desenvolvimento e sobre sustentabilidade? Bom, obrigado, Thiago, pela tua pergunta. E assim, retomando o que eu disse anteriormente, os programas com temáticas ambientais sempre trouxeram impactos para além da ordem ecológica. Isso por si só já é uma abordagem crítica, já é uma atribuição para aquele que está ouvindo de ter um aparato crítico para analisar o mundo como ele é e o entorno daquele ouvinte, né? Até porque a gente incorpora esse olhar humano, socioeconômico, mas principalmente sobre aqueles que estão mais vulneráveis nesse processo. Perfeito. As mudanças climáticas, elas não chegam para todo mundo da mesma forma. Então é muito bom para quem tem, por exemplo, ar-condicionado em casa e consegue lidar com esse tipo de aumento da temperatura. Mas e aqueles povos que não têm acesso? E as formas de vida que estão se perdendo por conta das mudanças climáticas? E mudanças climáticas, quem mora nas costas dos países que vão precisar e um dia se tornar refugiados climáticos. Então eu penso que o Globalizando teve esse papel de mostrar que as mudanças climáticas, apesar de ser categorizado como um problema só, desencadeia diversos outros problemas que impactam a sociedade do mundo todo de maneira diferente, mas todo mundo vai. Malu, inclusive, tô lembrando aqui, nós fizemos um programa no âmbito quase na preparação da COP30 sobre escolas sustentáveis, inclusive um projeto da professora Márcia Bittencourt, da Universidade Federal do Pará, veio a Associação de Catadores e tal. Aí eu fico me perguntando, como é que o Globalizando, lhe pergunto aqui, consegue reunir outros atores sociais para também terem acesso a uma divulgação do seu trabalho, né? Eu acho que o programa, ele destaca muito essa relação entre a sociedade civil, o desenvolvimento, a desigualdade e a própria degradação ambiental. Acho que quando a gente fala sobre a Amazônia, sobre países do sul global, até os temas que a gente abordou também, além do que o senhor falou, do que o Eduardo falou, quando a gente fala também dos temas que envolveram a COP30, bioeconomia, cidades sustentáveis, esses programas, essas temáticas, os profissionais que vêm aqui, eles ajudam a gente até a questionar até que ponto esses modelos tradicionais de desenvolvimento, eles são positivos para a sociedade. Eu vou pedir um minuto aqui para a Laura, que está do cronômetro, para lhe perguntar para o Eduardo, do ano de 2025, Malu, quais foram as lições, você como acadêmica, você como produtora do Globalizando, o que o Globalizando serviu para você esse ano? Olha, eu acho que o Globalizando, ele vai muito mais do que, como eu falei logo no início, como um programa que só expõe temáticas. Eu acho que ele faz a gente, principalmente, refletir sobre temas. E eu acho que, pra gente que é acadêmico e que a gente está inserido nessas discussões, aprofunda, mas também para quem não está. Das pessoas da nossa família, os nossos ciclos de amizade que não são do curso, estarem inseridos nessas discussões de coisas que a gente não achou que essas pessoas iriam entender, e que bom que entendem. E o Globalizando, acho que é uma ferramenta que leva essas discussões para outros grupos. Ou seja, Eduardo, prestação de serviço. O que é que te marcou nesse ano de 2025? Minha dissertação. O Globalizando,
é tão importante na minha vida que se tornou a dissertação do meu mestrado. A minha dissertação de mestrado não é algo que o tempo leva na vida de pesquisador, então isso significa que eu tenho um interesse muito grande de que isso seja um projeto de vida também, assim como é seu, professor. Isso. Então, o que me marcou mais foi entender que agora eu não só faço o Globalizando do ponto de vista técnico, mas eu penso o Globalizando a longo prazo. E é um projeto assim que eu tenho só tenho energias muito boas para que ele se torne cada vez mais visto na sociedade brasileira, que seja mais reconhecido por toda a sua importância que tem, principalmente dentro dessa universidade, eu queria destacar isso, e tenho votos para que 2026 seja melhor ainda do que foi o Globalizando em 2025. E te parabenizo, Tito, por todos esses anos de luta pelaquilo que tu acredita, que é construção de conhecimento ao ponto de se tornar um projeto de extensão, se tornar um grupo de pesquisa CNPq, agora se tornar um objeto de pesquisa de mestrado. Eu acho que isso só mostra como o Globalizando cresceu ao ponto de sair dessa universidade e ser respeitado pela comunidade acadêmica de forma geral. Muito bem, muito obrigado. E a gente então chegou à última etapa da viagem musical. Eduarda Cavalcante, voltamos para casa. Isso mesmo, professor. Acabamos de chegar ao Brasil. Em 2025, o Brasil recebeu a COP30, um dos principais eventos da agenda ambiental internacional. A conferência, realizada aqui, em Belém do Pará, foi um marco para a diplomacia ambiental do país. E para representar o Brasil, ouviremos Banzeiro, da Dona Onete. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical voltou para casa com Dona Onete, Eduarda. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Banzeiro, da Dona Onete. A COP30 simbolizou um ano marcante para o Brasil no cenário internacional, destacando o país como ator central na construção de soluções globais para os desafios ambientais do século XXI. E este foi o último programa Globalizando de 2025. Que prazer saber que você nos acompanhou ao longo desse ano, vem nos acompanhando ao longo de todos esses anos e com certeza vai estar com a gente em 2026. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, tenho orgulho muito grande de ver esse programa, esse projeto crescer, levando para muitas pessoas tudo aquilo que acontece no mundo e como isso tem essa interface na Amazônia. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença da nossa convidada, estreando como convidada, a acadêmica do 5º semestre, Maria Luísa Garcia, ela que também é líder da equipe do Globalizando News. Muito obrigado, Maria Luísa. Muito obrigada, professor. Obrigada, equipe. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa nesse sábado. E também agradecer toda a equipe do Globalizando que passou o ano inteiro produzindo muito conteúdo de qualidade para vocês e já convidar vocês para acompanharem a gente em 2026. Muito legal. E, Eduardo, muito obrigado. Aproveito para agradecer o trabalho maravilhoso que você fez ao longo da organização, da estratégia, da execução dos trabalhos aqui no Globalizando. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, professor, pela confiança. Eu tenho certeza que você não busca colocar as mãos do projeto, um dos projetos da tua vida com qualquer pessoa. Sem dúvida. Então, essa equipe toda que está aqui no estúdio, quem também não está, é a prova disso. São profissionais competentes que querem fazer com que a comunicação na Amazônia seja cada vez mais facilitada e que chegue a outras pessoas que estão fora da comunidade acadêmica. Então, eu sou muito grato por estar aqui e só dou votos positivos para que o Globalizando cresça ainda mais em 2026. Muito bem, quero agradecer quem fez pergunta: Gabriela Nunes, Danilo Pereira, Felipe Monteiro, Renato Costa, Thiago Silveira e Kainan Alves. Quero agradecer, estreando na locução do Globalizando, Eduarda Cavalcante, que ela faz parte da equipe de externa. Obrigado, Eduarda. Muito obrigada, professor. E não percam o próximo programa, Perspectivas 2026. Tá imperdível, digo pra você que será como a gente vai ver o cenário para o próximo ano. Quero agradecer a quem faz parte da equipe da playlist, diretamente de Coraci, Vitória Santos. Obrigado, Vitória. Eu que agradeço, professor. E não esqueça de acompanhar o Globalizando no Twitter, @pglobalizando, no Instagram e no Thread, @pglobalizando. Legal, e completando o nosso time de locutoras, a líder da equipe do Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes. Obrigado, Nina. Muito obrigada, professor, pela oportunidade de estar novamente aqui no Globalizando locutando. E agora eu vou falar com você, meu caro ouvinte. O programa Globalizando de hoje vai ficar disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no nosso YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast.
sendo todos @pglobalizando. Muito bem, a direção de estúdio hoje foi de Luciano Trindade, no cronômetro Laura Coelho, na transmissão da nossa live, capturando os bastidores da nossa gravação, esteve Iago Melo. Este programa também foi produzido por Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno e Beatriz Oliveira nas orientações, Maria Clara Barata, Soraya Pinheiro, Miguel Cabral, Crigo Lutemeyer na playlist, Alice Cardoso, José Cherny, Yasmi Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Marília Martins, Eduarda Miranda, Mayumi Feitosa, Marcelo Freitas, Raíssa Binara, Camila Barreto, Jacó Saragá e João Fialho nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Felipe Ranieri, Gabriel Reis, Taila Amaral, Raíssa Daniele nas externas, Sérgio Salles e Felipe Leão nas entrevistas, Brenda Macedo, João Victor Barra, Enzo de Luca, João Caio Cunha no conteúdo, Yane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares, Lara Carvalho no roteiro, Letícia Costa, Maiara Batalha e Yasmin Ribeiro na revisão, Soiane Leão no Globalizando Breaking Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no arquivo Documentação e Relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Hoje a operação de áudio foi de Heraldo Cruz. A apresentação é minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal! Feliz Ano Novo pra você! Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.